O Conselho Nacional de Justiça quer padronizar o atendimento a mães e gestantes que querem entregar o filho para a adoção. Até o dia 20 deste mês, uma consulta pública vai colher sugestões a respeito de uma proposta de resolução sobre o tema. A adoção de Elisa, de 10 anos, durou 6 meses. A mãe, a advogada Luísa Helena Simonetti, participava de um evento em um abrigo quando conheceu a menina. Luísa já tinha 2 filhos biológicos, conversou com o marido e os dois tomaram a decisão. O casal passou por todas as etapas desse processo e Luísa diz que hoje a família está completa. Eu achei que tudo foi acertado. Durante esses 6 meses, eu me perguntei muitas vezes se isso não era empolgação, se eu não estava dando um passo além da minha perna, porque eu já tinha 2 filhos biológicos, o meu marido tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, então a Elisa já seria o nosso 5º filho. Então, mas toda vez que eu me perguntava, só me dava mais ansiedade para o dia dela chegar em casa. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o Brasil tem cerca de 30 mil crianças em situação de acolhimento. Desse total, quase 4 mil estão aptas para a adoção. Entregar uma criança para a adoção não é crime, mas o abandono é ilegal. E é pensando nisso que o Conselho Nacional de Justiça vai criar uma resolução sobre a entrega de menores para a adoção. A ideia é definir regras e procedimentos voltados à proteção tanto de crianças como de mães, gestantes ou puérperas. O CNJ quer evitar o abandono de crianças recém-nascidas em condições precárias ou a entrega de menores a terceiros sem passar pelo processo legal. Para elaborar a resolução, o CNJ criou uma consulta pública. Até o dia 20 de maio, representantes da sociedade civil e integrantes do sistema de justiça vão poder dar opiniões sobre a proposta. O texto estabelece que o atendimento deverá ser feito em local que resguarde a privacidade da mulher. Ela será informada sobre o direito ao sigilo do nascimento, inclusive em relação aos membros da família e ao suposto pai biológico. Se abrir mão desse direito, será feita consulta para saber se integrantes da família querem ficar com a criança. Caso a mãe ou a gestante não possua advogado, será orientada por um representante da Defensoria Pública. A norma estabelece ainda que os pais biológicos têm 10 dias para se arrependerem da entrega do filho, contados após a intimação da sentença de extinção do poder familiar. Bom, e para falar mais sobre essa consulta pública, estratégias do CNJ, eu converso agora ao vivo com o juiz Hugo Gomes Zaher, que é integrante do Fórum Nacional da Infância e da Juventude. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos. Doutor Hugo, explica para a gente o que motivou a realização dessa consulta pública e uma futura, talvez, uma resolução sobre o tema. A demanda partiu de uma solicitação da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre para que fosse realizado pelo CNJ uma regulamentação a respeito do procedimento de entrega voluntária. A partir daí, foi encaminhado para o FONINGE a temática para discussão, de onde surgiu uma minuta de resolução, a qual, a partir da determinação do presidente do FONINGE, Dr. Richard Paikin, foi disponibilizada para consulta pública, como bem mencionado, até o dia 20 de maio, sendo que no dia 1º de junho também haverá uma audiência pública no período da tarde, em que também se potencializará a discussão com a sociedade civil e também com operadores do direito na questão da perfectibilização dessa resolução, para que haja, de fato, uma ampla discussão a respeito, críticas e também sugestões para o aperfeiçoamento do sistema de justiça da questão da entrega voluntária. Doutor Hugo, eu acho que, de certa forma, também essa movimentação ajuda a fomentar essa informação de que existe a possibilidade. Hoje, infelizmente, a gente observa que até que muitas mães não sabem, né, que podem deixar os filhos para adoção sem abandonar essa criança à própria sorte na rua, por exemplo. Perfeitamente, é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e a partir do Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, ficou bastante claro que o encaminhamento da mãe ou gestante que deseja realizar a entrega para adoção, ela deve ser encaminhada sem constrangimento para uma vara da infância e juventude, onde também deverá ser recepcionada sem constrangimento ou qualquer tipo de julgamento indevido, né, a respeito dessa decisão, onde deverá ser de fato orientada e atendida de forma humanizada por todos os integrantes do sistema de justiça. E como é que fica o poder familiar diante dessa situação, a mãe que entrega o filho para adoção?
Perfeitamente. Uma vez realizada o procedimento da entrega protegida e após o nascimento da criança, com a realização, depois de um estudo psicossocial e uma audiência especial designada para a colheita dessa, ou melhor, para a ratificação dessa manifestação de vontade, uma vez colhido isso perante o juiz, Ministério Público, Defensoria ou advogado, será extinto o poder familiar da mulher, da mãe. Né? Não é uma penalidade de maneira alguma, é uma extinção do poder familiar, a partir da qual ela terá ainda 10 dias para se arrepender. E uma vez não havendo arrependimento, após esses 10 dias, a criança ela é colocada como apta para adoção no Sistema Nacional de Adoção e, a partir daí, pretendentes para adoção no perfil serão convocados para que, a partir daí, aceitando, dê entrada na ação de adoção. Então, qual é a expectativa após essa consulta pública, depois do dia 20, uma audiência pública onde todos os atores envolvidos vão participar da escuta, né, vão debater o tema? Essa resolução deve ficar pronta o quê? Nos próximos meses? Acredito que sim. Isso será depois alvo de deliberação pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos conselheiros, para uma eventual futura aprovação. E a expectativa dessa consulta pública, eu acho que essa foi, vamos dizer assim, a grande vantagem da decisão do conselheiro Richard de fato, permitir que os operadores e todos aqueles que têm experiência nessa temática, porque o Estatuto ele traz regras gerais, e aí as experiências locais a respeito do que já foi colhido no sistema de justiça poderá trazer, vamos dizer assim, delimitações para que esse atendimento e esse procedimento seja o mais humanizado possível e sempre colocando o melhor interesse da criança, sobretudo recém-nascida, em pauta, né? E, sobretudo, garantindo a prioridade absoluta no seu atendimento integral. Mais uma vez, a finalizar, pegando o gancho aqui, a contribuição do Poder Judiciário, né, doutor Hugo, nesse problema, que é um problema que acaba sendo um problema de saúde pública, um problema social, é a contribuição do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário nessa pauta, né? Exatamente. É o Poder Judiciário, na linha do Pacto Nacional da Primeira Infância, que foi lançado em 2019, no trabalho, sobretudo, na garantia dos direitos fundamentais da criança na primeira infância, trabalhar nessa ideia, né, intersetorial, nessa perspectiva intersetorial, não decidindo, vamos dizer assim, por si só o Poder Judiciário, mas trazendo toda a sociedade civil, todos os segmentos do sistema de justiça para tomar uma deliberação conjunta, como eu falei, para que de fato seja colocado no patamar, no ápice, os direitos da criança, sobretudo na primeira infância. Perfeito, a gente volta a se falar então, vamos acompanhar aqui os próximos passos dessa consulta pública, da futura resolução. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, doutor Hugo? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada.